Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos na série de parábolas de Jesus. Não é fácil ouvir os ensinamentos. Ouvir é fácil, mas pensar bem, colocar em prática não é fácil. Se você não assistiu a última parábola, nós falamos sobre a importância do perdão. Assiste, tenha coragem de assistir. Fechou? Dá um joinha lá, dá um like, faz um comentário. Senhor, me ajude porque não é fácil, tá? A importância do perdão. Hoje a gente vai aprender sobre a importância da oração. A gente vai usar duas parábolas hoje aqui. A parábola do amigo insistente, vamos dizer assim, e da viúva persistente, tá? Nos dois contextos, tá? Então a gente vai ler em Lucas 11. Então, Jesus ensina os discípulos a orarem. A gente falou de oração também, um trechinho de oração na parábola passada. Se você não assistiu, volta lá e depois vem nessa, ou assiste essa e depois volta na outra, tá? Então é Lucas 11, a gente vai ler esse trecho assim, tá? Esse texto também tem Mateus 5 também. Vamos continuar. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Olha que coisa linda. Jesus, o próprio Deus, orando, falando com Deus Pai. Ele nos dá até o exemplo. Ele orava para nos dar o exemplo de como que nós devemos ter nossa vida, uma vida de oração. Em alguns textos da Bíblia, um texto da Bíblia diz assim: orem sem cessar. Não é para você ficar de joelho na sua casa, lá no seu quarto, fechar a porta, ficar de joelho 24 horas por dia. Que a gente também tem que viver, né? Mas no seu trabalho, ore. Peça ajuda do Senhor na sua vida. Enquanto estiver conversando, Senhor, me ajuda. Coloca Deus na sua vida, entendeu? Coloque Ele como seu companheiro. Sinta a presença dEle, peça ajuda, agradeça, recebe uma bênção. Obrigada, Jesus, né? Eu trabalho com vendas, eu recebo um pedido, né? Obrigada, Deus, tem que agradecer. Tá com dificuldade na vida, Senhor, me ajuda. Tem um diálogo todo dia, constante com o Senhor, tá? Mas a gente vai aprender mais coisas de oração aqui. Então, Jesus, o próprio Deus, orava para o Deus do céu, para nos dar o exemplo também, né? Tendo terminado de orar, um dos seus discípulos lhes disse: ai, coisa mais linda, Senhor, ensina-nos a orar. Que seja a nossa oração e o nosso pedido para Deus. Senhor, nos ensina a ter uma vida de oração. Continue. Como João também ensinou os discípulos dele, né? E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, glorifique a Deus, seja santo, Senhor, você é o digno que o seu reino veio para a nossa vida, né? E em Mateus fala um pouquinho diferente essa oração, né? Mas é muito profunda também, né? Pai, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão, ou cada dia o nosso pão cotidiano, né? Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Isso é da parábola do vídeo anterior, tá? E diz assim: e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponhamos que vocês tenham um amigo. Então Jesus está contando agora a parábola, ensinou os discípulos a orar, e para ilustrar essa parábola ele conta. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Então tinha um cara, vou continuar, tá? Então, o que estiver dentro de casa, responda: não me incomode, a porta já está fechada, os meus filhos já estão deitados, não posso me levantar e dar o que você me pede. Olha só, a história que Jesus conta. Lembrando, Jesus conta exemplos físicos para ilustrar lições espirituais. Um cara chega lá, bate na porta do vizinho: por favor, me empresta 3 pães, chegou visita na minha casa, preciso que você me ajude. O cara lá de dentro fala assim: eu não vou te dar nada, já tô dormindo, meus filhos já estão dormindo, não vou nem levantar para te dar nada, né? Olha só o contexto dessa parábola, né? E lhes digo, Jesus fala, embora não se levante para dar pão, porque o cara é seu amigo, por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precise. Tem algumas palavras que eu não posso falar, não falo palavrão, mas tipo, para de me encher as paciência
O cara tava batendo, pela persistência, batendo. Para de me encher as paciência e eu vou te dar o pão. O cara levanta da cama e vai dar o pão. Mas ele não vai dar o pão porque ele ama o amigo dele. Ele vai parar pro cara parar de encher a paciência dele. Entende? Então, esse é o contexto da parábola. É a parábola que Jesus conta, né? Daí agora ele vai explicar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Continuando. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus lhe dará o Espírito Santo a quem lhes pedir. Nós, pais, eu não sei, eu tenho 2 filhos, bênção de Deus na minha vida, eles pedem coisa pra mim, eu não dou tudo, né? Mas normalmente quando ele pede vamos falar assim, ele pede um doce pra você, você vai dar uma coisa amarga, estragada pra ele? Não. Nós sendo pais terrenos, que não somos perfeitos, não somos bons o suficiente, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagine Deus, que é o Pai perfeito, o que Ele vai poder nos dar. Mas aqui ele fala, peça, busque, bata. Nós precisamos fazer a nossa parte no sentido de buscar em Deus a solução, buscar em Deus as respostas, buscar em Deus a orientação, buscar em Deus os milagres. Mas muitas vezes a gente ora e desiste, a gente pede um dia e não pede mais, ou nem pede. Alguém te pede uma oração, olha, fulano de tal, Juliana, ora por mim, tô passando por uma dificuldade, por uma luta. Eu sempre tento orar naquela hora. Às vezes eu não vou orar de joelhos no meu quarto com a porta fechada, mas eu vou orar, Senhor, abençoa aquela pessoa. Só que às vezes a gente não persiste na oração, a gente só entrega na mão de Deus aquela hora e até esquece. Mas aqui fala, seja persistente, porque ele estava ensinando sobre a persistência de estar diante de Deus clamando. E muitas vezes, eu vou falar um exemplo pessoal, muitas vezes você vai pedir uma coisa para Deus, enquanto você está orando, Deus também vai falando com você e vai falar assim, não, isso aí não tem sentido, eu tenho uma coisa melhor para você. Não é esse caminho que você tem que tomar. A oração é um diálogo, a oração é você falar com Deus, mas também tirar um tempo para ouvir a Deus. Quantas vezes a gente escuta Deus falando? Tão lindo isso. Espero que você tenha essas experiências com Deus, não uma coisa, mas uma coisa de intimidade com Deus, de poder orar, persistir e ouvir Deus falando para você no seu dia a dia, Deus mandando bênçãos que você tem orado. É tão interessante. Estava até falando com a minha sogra umas semanas atrás. Eu vejo Deus que às vezes Ele tem uma bênção preparada para nós. Ele nos leva a orar por aquilo, porque Ele já está preparado. Se você ora por isso, Senhor, eu preciso, um exemplo do meu filho. Senhor, eu preciso ir bem na prova. Deus já está preparando para você ir bem naquela prova. Mas Ele te leva a orar por aquilo, para que quando você receber aquela bênção, você saber que foi resposta da sua oração, que Deus te ouviu. Muitas vezes Deus tem bênçãos preparadas só para nós pedirmos, nós clamarmos. Só que a gente tem que pensar também que Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não é nosso empregado. Tem que lembrar que nós somos os servos, Ele é o Senhor, né? Mas Ele ama dar coisas boas para os seus filhos. E agora vamos para a viúva persistente, né? Lucas 18, de 1 a 8, diz assim. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para lhes mostrar que deviam orar e nunca desanimar. Tá até grifado aqui na minha Bíblia, né? Não sei se você consegue ver aqui. Aqui, ó. Orar e nunca desanimar. Minha Bíblia é toda grifada. Eu ensinei isso para as amigas que estudam comigo, para os meus filhos, eles também marcam. Meu filho, eu falo assim, mãe, não posso ler no celular não, porque no celular a gente marca ali, mas eu quero marcar na minha Bíblia. Que bênção, né? Vamos lá. Então, Jesus conta essa parábola para orar, para ensinar os discípulos a orar e nunca desanimar. Quantas vezes a gente desanima, hein? Mas Jesus quer que a gente ore sem desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva
que se dirigia continuamente a ele. Então tinha um juiz que não estava nem aí para nada, mas tinha uma viúva, e naquela época, principalmente, às vezes hoje também, mas naquela época as viúvas passavam muita necessidade. E ela chegou para ele e falou assim: faz-me justiça contra o meu adversário. Ela ficou insistindo ali, né? Por algum tempo ele se recusou. Ah, essa velha aqui me enchendo o saco, não sei se a viúva era velha, mas essa mulher me enchendo o saco aqui, né? Me enchendo as paciências, né? Vamos falar assim. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha aqui me importunar de novo. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça? Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-o esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Olha só que profundo. Aqueles que estão diante de Deus clamando, pedindo. Se até aquele juiz iníquo, que não estava nem aí para nada, fez alguma coisa, imagine Deus. Contudo, irá fazer ainda esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Eu vi uma coisa muito importante, uma frase muito interessante uma vez. Deus às vezes demora para fazer de repente, mas quando ele quer fazer, ele faz depressa. Entendeu? Mas às vezes aos nossos olhos ele demora. Porque às vezes a gente quer a nossa vontade, não a dele. Continuando, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. A oração e a confiança em Deus é uma prova de fé. Que você sabe, Senhor, me ajuda, faça a sua vontade. Você entrega para Deus aquelas suas necessidades. Me ajuda nisso. A gente fala abertamente com Deus. Precisa ser um diálogo verdadeiro. Não usar palavras só repetidas. Fala com Jesus. Conversa com Ele. Ele já sabe o que você sente no seu coração, o que passa na sua mente. Então conversa, expresse, vá aos pés dele. De joelhos, de pé, deitado no banheiro, onde você estiver. Fale com o Senhor. Fale com Jesus. Converse com ele: Senhor, eu não estou me sentindo bem em relação a isso, me ajuda. Senhor, estou com esse problema de saúde, me ajuda, Deus. Mas seja feita a sua vontade, mas me ajuda. Seja persistente, é aqui que termina. Mas será que quando o Senhor voltar ainda vai encontrar fé na terra? Que parece que às vezes a oração verdadeira, sincera, persistente, a vida devota de oração, caiu de moda. Você está clamando a Deus, é raro hoje ver. Mas que a gente possa ser como a viúva persistente, como o amigo insistente, que fala: Deus, me ajuda, clama, sem desistir. Nós somos muito mole nessas coisas. E você, não é a vontade de Deus, mas às vezes é você se entregar mais uma vez a Deus clamando. Bata que a porta será aberta. Jesus fala que os filhos, né? Deus fará tudo o que nós pedimos a Deus em nome dele. Mas não é o gênio da lâmpada, mas o cristão verdadeiro vai pedir as coisas de acordo com a vontade de Deus. Entende? Mas se você está pedindo alguma coisa que vai ser glorificado o nome de Deus, continue persistindo. Porque às vezes nós pedimos coisas, mas na verdade a gente não tem noção que aquilo lá não vai ser bom para você. Mas continua persistindo, que Deus vai mudando o seu coração e vai te mostrando e vai te ensinando a orar. Como os discípulos chegaram: Senhor, nos ensina a orar. Mas como que a gente vai aprender? Com a prática da oração. A parábola de hoje sobre a importância de orar e de não deixar de orar. Você mãe, você pai que está assistindo esse vídeo, ore pelos seus filhos, ore pela sua casa, ore pela sua família. Quem que vai interceder pela sua casa e sua família se não for você? Você tem um chamado para isso. Ore pela sua comunidade cristã, ore pelos seus amigos, ore pelo mundo. Ore, seja diante de Deus, seja persistente, tenha fé. Que quando o Filho do Homem vier, quando Jesus voltar, será que vai encontrar fé na terra? Será que ele vai encontrar um orando? No Velho Testamento fala de momentos que não tinha nenhum que clamava pelo povo de Deus. Eu procurei, não achei nenhum. Mas que sejamos nós
As mulheres de oração. As mulheres que buscam realmente a Deus em oração. Com o coração contrito. Com lágrimas até. Mas que a gente possa ser persistente. Orar diante de Deus, buscando a vontade dEle. Enquanto isso, Ele vai também nos moldando. Não é fácil, estou passando por isso. Vai nos ensinando que às vezes aquilo não é o que Ele quer. Vai nos mostrando os caminhos a seguir. E é tão gostoso ter um relacionamento íntimo com Deus. Palavra e oração é uma coisa que se completa, né? Tinha uma musiquinha que cantavam, as crianças cantavam antigamente na igreja, fala assim: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Daí falavam o restante, o próximo só falava assim: quem não ore a Bíblia, não lê, diminuirá. Que a gente possa estar crescendo na presença do Senhor, orando, lendo a Bíblia, tendo uma vida devocional com Deus. Devocional é todos os dias, com devoção, com respeito, com responsabilidade. A importância da oração, seja persistente. Bata, que vai ser aberta, seja persistente. Faça a vontade de Deus, busca fazer a vontade de Deus. Veja se isso que está pedindo vai ser para glorificar a Deus ou não. Esteja diante de Deus. Olha, o Espírito Santo continue falando com você nessa aula, porque eu tenho palavras, mas o Espírito Santo tem ação, tem mudança na sua vida. Ele fala com você de maneira profunda. Ore, né? Termina esse vídeo e fala: Senhor, quero falar com você. Senta num cantinho, procura um cantinho, fala com Jesus com as suas palavras, do seu jeito, com respeito, mas com reverência, mas como falando com o Pai. Porque Jesus falou: Pai nosso que está no céu. Que realmente Jesus seja seu Pai amoroso, que você tenha um relacionamento profundo com Ele. Vamos que vamos. Vamos orar. Lê a Bíblia e orar. Ó, um abraço bem apertado para você, ó. Curta, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.